Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast. Todas as segundas-feiras pela manhã, nós temos um MBCV Cast especial com o apóstolo Neuci Rorato e toda quinta-feira à noite nós temos um MBCV com um convidado especial e hoje o nosso convidado é cool, né? Nós temos alguém muito legal que vai trazer um conteúdo que é relevante, é importante e que é tocante, porque toca as nossas vidas. Eu gosto de falar de assuntos que tocam as nossas vidas, porque isso nos torna humanos. Nós vivemos um mundo tão louco, tão cheio de atividades, e quando a gente percebe, a gente não está mais sendo sensível. E o assunto que a gente vai falar hoje, ele nos torna mais sensíveis àquilo que nos cerca, às nossas memórias, enfim. E eu trago aqui nesta noite alguém muito legal. Trago Michael Antunes, seja bem-vindo, Michael. Obrigado, muito obrigado. É um prazer, um privilégio estar aqui com todos vocês para compartilhar daquilo que Deus fez, está fazendo e também a expectativa daquilo que Deus vai fazer. Muito bem. Eu e o Michael temos muitas histórias juntos, vivemos muita coisa, né? Muita coisa legal. O Michael é um profissional, né? Ele é um empreendedor, empresário. Mas conheci o Michael quando ele tinha 14, 15 anos e dançava sambinha nas festinhas. Mas hoje ele é um empreendedor, um empresário muito bem sucedido na nossa cidade, na nossa região. Ele trabalha na área digital, né, com cabelos e também atende presencialmente no salão que eles têm. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Mas eu achei muito legal, né, acompanhar essa trajetória da vida do Michael. Mas, além disso, além de trabalhar, né, com essa autoestima dos homens, das mulheres, né, ele também tem outras virtudes, tem outra vocação. E é o que a gente vai falar hoje, pertinente, porque não sei se você sabe, né? Dia 7 é o dia do compositor. E o compositor é alguém que gera música para a humanidade, né? Ele faz isso. A música que ele gera, a música que ele consegue colocar para que as pessoas ouçam e até, né, no nosso caso, assim como cristãos que adorem a Deus, né? É uma música que fica para a humanidade. Ele pode partir, né, Maico? Mas a música fica. Exatamente. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero saber, Maico, conta um pouquinho dessa tua trajetória para se descobrir, né, nessa área de estética, de estética, porque não deixa de ser, né, do cabelo. E depois, então, a gente já emenda a pergunta, né, qual foi essa influência? Por que dessa influência da música? Aliás, ele ainda também é dançarino, né? De primeira. Então, assim, essa parte artística que entrou junto. Eu acho que tudo tudo é arte. Tudo é arte. Até mesmo a questão do cabelo é arte. Com né? certeza. Então vamos lá, conta pra nós como é que você fez isso. Bom, é impossível, né, começar toda essa conversa sem começar com o coração grato por aquilo que Deus fez, né, através do Ministério Batista, da vida do apóstolo, da pastora Eliane, na minha vida. Quando eu cheguei aqui na igreja, com 14 anos, eu pensei, será que ela vai lembrar, né, que eu cheguei aqui com 14? Mas ela tem uma mente. Mas eu cheguei aqui com 14 anos e essa minha chegada aqui no MBCV foi muito impactante para mim. Eu venho de uma família evangélica, né, mas lá pelas tantas, a gente nasce num lar evangélico, né, mas teve momentos de disruptura, então os meus pais não acompanhavam tão fortemente a igreja. Sim. Mas de vez em quando eu ia na escola dominical, né, na Assembleia. E aí um dia, né, o meu primo me convidou, disse, vamos lá que tem uma igreja muito legal, que tem uma programação para adolescentes, né? E eu vim, e quando eu cheguei aqui, assim, foi muito impactante para mim, porque eu tinha muita vergonha, né? Muita vergonha
do que as pessoas pensavam de mim. Tinha muitos bloqueios, né? Hoje em dia essas palavras têm sido mais usadas, né? Mas na época a gente não sabia falar exatamente o que era, né? Eu só sabia que eu não queria que as pessoas me olhassem, me observassem, me notassem. E quando eu cheguei aqui, eu fui impactado, porque a igreja, ela já era uma igreja que funcionava nesse formato, porém num formato um pouco menor. Sim. Então, foi um impacto, as pessoas, o acolhimento das pessoas, mesmo que eu estava ali com as minhas fortalezas, o acolhimento. E eu nunca vou esquecer que quando eu comecei na Juad, a Cláudia, ela fazia parte ali do treinamento, né, do intensivo. E eu vim umas 2, 3 vezes, depois não vim mais, porque eu queria, né, fugir, era uma fuga, mas uma fuga que eu vivia. E ela mandou a cartilha lá pra casa, né, embrulhadinha com um recadinho. Disse assim, ó, tô te mandando essa cartilha, estuda porque a prova é na semana que vem. E vem, né, e fui. E eu vou dizer assim, olha, eu louvo a Deus por aquela cartinha, sabe? Porque todo esse desenho daquilo que eu tenho vivido até hoje, talvez foi por aquela cartinha, né? Houve um resgate por aquela cartinha, né? E então eu comecei no Juad, foi impactante para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa dada à música, mas também à dança, essa parte artística, né? E isso também era motivo de vergonha para mim, porque eu pensava... será que isso é um dom, né? Não é que eu pensava assim na época, mas eu sempre, em algum momento, assim, me perdi, sabe? O que realmente Deus quer pra mim. E quando eu cheguei, eu disse, eu quero ir pra música, né? Era aquilo que mexia com o meu coração. E na época o meu primo disse assim pra mim, não vai pra música, não vai pro Projeto Banda, porque o Projeto Banda tem muita gente lá. E tu vai ficar sentado, como muitos estão sentados lá. Vai fazer outra coisa. E daí eu pensei, poxa, mas o que eu vou fazer? Vou pro teatro, porque pra dança eu não vou, jamais, né? Preconceito na lata mesmo. Aí eu fui lá pro teatro. E na época era o Maicão que fazia essa parte, e como Deus faz as coisas perfeitas, né? Porque o Maicão, durante um ano, ele foi um grande líder pra mim. Me ajudou, foi um tempo que a gente buscou muito a Deus, orava, a gente quase nem ensaiava, só orava, né? A gente se ajuntava pra fazer os ensaios e orar. E então, aquilo foi importante. Quando eu atingi um pouquinho mais de maturidade, né, com 15 anos, foi quando eu me batizei, foi ainda no ano de 98, que eu me batizei, aí eu tomei uma decisão, eu quero ir pra dança. Eu entendi, né? E aí, eu lembro que na época eu conversei com a pastora, né, conversei com a liderança e fui pra dança. E na dança eu fiquei até os meus 20 anos, mais ou menos, 21, talvez um pouquinho mais, agora essas datas elas vão se perdendo um pouco, e ali eu construí uma grande maturidade em Deus, né? Mas a música ela nunca saiu do meu coração. Sim. Ela sempre esteve comigo, né? Mas a falta de oportunidade, a música, como a dança, como o teatro, como qualquer outra arte, a gente precisa desenvolver para fazer com que ela, né, ela seja natural. Sim. Então, a nossa garganta é uma musculatura que, se a gente coloca em prática, a gente vai cantando melhor e melhor. E eu tive alguns momentos que eu, diante de um público, desafinei. Então, assim, para quem é músico, desafinar é uma coisa assim muito grosseira, né? A risada das pessoas te mostrando que tu errou, que frustra, frustra, deixa a gente assim, né? Então, assim, tudo aquilo sempre me afastou. Mas em um momento, Deus falou comigo no meio de um festival de dança, e durante essa trajetória de dança a gente, como era Expressões de Fogo, que depois se tornou Estúdio do Corpo e tudo mais, a gente frequentou muitos festivais, né? E Deus me deu uma capacidade incrível de criar, né? A criatividade sempre foi um ponto muito alto assim em mim. E lá estava eu fazendo coreografias, as coreografias que eu fazia sempre tinham um grande impacto, né? E esse impacto era porque realmente eu tinha uma busca muito grande. Deus, eu quero fazer algo que as pessoas sejam impactadas, né? A gente vai crescendo nessa maturidade espiritual e vai buscando isso. E então, eu me lembro que estava no meio de um festival, já tinha recebido prêmios de melhor bailarino, de melhor coreógrafo, fui juntando isso, né? Eu não buscava isso, mas isso veio junto comigo. E no meio daquele festival, um festival muito importante aqui da região, Deus falou comigo, antes de entrar para dançar, o teu tempo aqui acabou. No meio daquela história, eu me lembro que eu chamei a Kátia e disse, Kátia, acabou.
E eu fiz 6 meses dessa transição, né? Porque na época eu já era líder junto com ela e tal. E aí foi quando eu saí. E eu me lembro que eu fui falar com o apóstolo, né? Disse, apóstolo, Deus disse pra mim que acabou. Então, só que eu não tenho lugar pra ir. Eu só sei que acabou. E a gente aprende na igreja que a gente tem que ter um lugar, né? Deus tem que nos mostrar o lugar, mas eu não tenho lugar, eu só tenho uma coisa, uma certeza de que esse meu tempo aqui acabou. E aí eu falei com a Kátia, tudo certo, saí. Foi naquela mesma semana que eu saí, o pastor Cássio estava abrindo lá em Portão, né, recomeçando um trabalho em Portão. E ele disse, cara, preciso de um ministro de louvor. Vamos lá comigo. Vamos, eu, tu e mais umas pessoas aí, nós vamos começar uma igreja lá. Com 6 membros que tinha na época, né? E aí foi o Michael, assim, né, com coração disposto, adorador, né, que queria fazer aquilo, mas não tinha a estrutura, não tinha as pessoas. Então eu fui na cara e na coragem. Lembro que eu convidei alguns amigos, assim, alguém na bateria, alguém no violão, muito pequenininho, muito, sabe? E aí a gente fez um louvor, e daquele louvor veio outra reunião, e quando eu vi, a gente fundou um ministério de louvor lá, assim, meio que despretensioso mesmo, né? E foi ali que Deus começou a gerar algo mais profundo com a música, né? Realmente eu cheguei, olha, lá em 14 anos eu tive essa vontade, já tinha cantado na Assembleia de Deus, aqueles hinos especiais e tal, né? Mas nada. E aí quando eu cheguei ali em Portão foi quando realmente eu entendi. Tu tinha daí quantos anos nessa... Ali em Portão eu acho que eu tava com uns 23, alguma coisa assim. É por isso que eu acho que esse tempo aí, eu vou ter que organizar ele na minha cabeça de novo, esses anos, né? Em torno de 10 anos. Mas em torno de mais ou menos aí, por aí. Por aí. E aí foi quando então a gente começou o trabalho e eu comecei a buscar a Deus, né? E começou a se criar um grupo. Porque Deus, ele começou a mandar pessoas, né? E foi tão legal porque Deus mandou pessoas que tinham qualidade técnica. E isso me ajudou também na minha construção, né? Na minha lapidação nessa área. E sempre tive muito forte no meu coração a questão da criação. E eu lembro que eu estava em casa uma vez, buscando a Deus nesse sentido. Disse, Deus, eu quero viver algo, né? Assim, na música. E eu me lembrei de uma vez que eu me ajoelhei na frente da televisão, depois de escutar uma palavra, né, da pastora Ana Paula Valadão, e ela dizia que ela, na juventude dela, uma vez se ajoelhou na frente da televisão e pediu para Deus trabalhar uma transferência de unção de uma determinada pessoa, na época, sobre música. E aquilo impactou meu coração. Né, aquilo ferveu dentro do meu coração. E como eu estava sozinho em casa, né, filho único, e o pai e a mãe não estavam em casa, eu me ajoelhei na frente da televisão, na frente daquele DVD, né, na época era acho que um VHS e tal, e eu me ajoelhei ali e pedi, Deus, eu quero, me dá, eu quero, e minha busca era para atingir o coração das pessoas e falar daquilo que Deus já tinha feito, né? E eu me lembro que foi um momento assim, até meio filme. Eu me lembro que eu sentei na mesa em casa com algumas folhas e comecei a escrever, e aí eu escrevia, isso não tá bom, daí eu pegava e amassava e jogava fora, né? E começava outra, e aquele momento assim que eu fiquei estafado, sabe? Não é isso, não tem nada a ver, eu quero, mas não é nada disso. Aí eu lembro que eu peguei e abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia eu via uma palavra assim, ó, o pequeno se tornará 1000 e o menor uma nação poderosa. Aquilo assim veio no meu coração, invadiu meu coração. Aí eu escrevi. E essa foi a primeira música que eu escrevi, que se chama Aliança de Amor, faz parte do primeiro álbum, né? Que era a música, essa partezinha da música falava assim, o pequeno se tornará 1000 e o menor uma grande nação. Era era uma música assim que falava sobre a aliança, sobre aquilo que Deus, né, tinha feito comigo ao longo daqueles anos e tal. E ali eu escrevi. Só que eu escrevi e não tinha a melodia, só tinha aquela partezinha. Daí depois as coisas começaram a acontecer. E aí eu levei lá para aquele meu grupo em Portão. Gente, eu tenho uma música. Vamos começar a trabalhar nela. E assim a gente começou a ir nessa direção da construção das músicas. E daí comecei a escrever uma atrás da outra. Quantas músicas tu tem hoje? Hoje, umas 30 músicas mais ou menos. Umas 30 músicas. O primeiro álbum é
umas 12, o segundo álbum foi umas 13, e depois mais algumas aleatórias que não foram gravadas, mas que a gente ministrou na igreja e tal, tanto lá em Portão como aqui na sede. E aí, a gente construiu o primeiro álbum. Daí o primeiro álbum a gente fez, assim, gravado no estúdio, né? Sempre levantando os recursos. E aí veio a gravação não era ao vivo, era, né, tudo certinho, assim, foi meu primeiro contato. Imagina uma pessoa que não sabia nada dessa área, só tinha essa coisa de abrir a boca e saber cantar, né? Fui lá e comecei a construir, Deus me deu capacidades, assim, que eu almejava, mas que eu pensava, não, isso não é pra mim, que não fui construído na área da música, né? Capacidade de fazer a parte dos vocais, primeira voz, segunda voz, terceira voz, equalizar isso, ter aquele ouvido, assim, não, isso tá desafinado, isso tá certo, ó, essa harmonia não casou bem com a melodia, tu é perfeccionista, sabe? também, né? Eu tenho aprendido a trabalhar assim, né? Mas na época, assim, eu buscava muito e isso, de certa forma, também poderia ser um pouco frustrante pra mim em alguns momentos, sabe? Porque não sai exatamente do jeito que eu queria, né? Mas a gente vai aprendendo. E aí, então, a gente fez o primeiro álbum, a gente teve um gostinho de um ao vivo nesse álbum, que a gente gravou a igreja numa música, e foi tudo novo também pra igreja, porque eu me lembro que o técnico de som foi lá, falou pra igreja, agora a gente vai gravar assim, 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 vocês vão ver que vai ter um bip atrás, tic, 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 tic-tic para dar o tempo, e aí o Michael vai conduzir vocês, e ele gravou aquela ambiência e jogou em cima do áudio gravado em estúdio. Aquilo deu assim, aquilo acendeu, deu o gostinho e a vontade pelo ao vivo, né? E aí mudanças aconteceram, né? Foi quando eu saí de Portão, vim pra sede, e quando eu cheguei aqui na sede, eu cheguei aqui com eu e mais 2 ou 3 músicos, né? Pessoas se perderam pelo caminho. A história é muito grande, assim, tô fazendo rapidão. E daí, quando eu cheguei aqui, eu destaquei outras pessoas. Gente, vamos, porque Deus me deu outras músicas, eu não quero deixar essas músicas paradas. E aí a gente começou a girar. Nós éramos entre 8 ou 9, e essa gravação que a gente fez do segundo CD, ela custou para nós R$35 mil na época, né? R$35 mil hoje, a gente sabe que, né, para uma gravação assim, não é uma coisa, né? Mas na época, foi desafiador para vocês. Foi desafiador. E eu me lembro que eu liguei pro produtor lá do Diante do Trono, eu disse, Deus, eu quero alguma coisa nova aqui e tal. E daí eu lembro que ele falou para mim que era alguma coisa na casa de 150 mil. Isso realmente não vai ser para nós, né? Mas a gente começou a trabalhar. Começamos a vender camisetas, começamos a vender coisas no final do culto, né? Tudo para levantar recursos. O pastor Neuci, imediatamente, assim, o pastor é aquela pessoa assim, tu traz uma ideia para ele, é muito difícil, pelo menos para mim, muito difícil um não. Ele, então vai lá e faz, né? Vai lá e faz. O pastor, só que é o seguinte, eu preciso de cheques. Eu preciso que o senhor me ajude, porque eu vou cobrir esse negócio, mas eu preciso que o senhor me ajude a... Não, pode falar com o financeiro, a gente libera os cheques e tal, e ali fomos, né? Na cara e na coragem, a gente começou a ensaiar, como a gente queria um ao vivo, os nossos ensaios, eles eram assim, todas as noites, ininterruptas, durante uma sequência de meses, assim, né? Porque gravação ao vivo, se tu erra, tu para tudo. E eu lembro que a gente foi com muitos desgastes, né? Muitos, até o dia que nós chegamos para a gravação. E aí a gente gravou o DVD ao vivo e foi uma bênção, né? Só que o que eu vejo, assim, a gente viveu algo naquele tempo, né? Dentro de uma maturidade que às vezes precisava ser mais lapidada, mas enfim, Deus liberou algo para aquele tempo, né? Que hoje muitas pessoas vêm em mim e falam assim, ai, que meu Deus, Deus falou tanto comigo com aquela tua música, quantos testemunhos assim, ó, pelo Brasil, sabe, de pessoas, né? A gente viveu aquele tempo do DVD num tempo que não se falava tanto internet, já se tinha, mas não era do jeito que é hoje, né? Então, hoje que as pessoas acabam vendo os vídeos, né, no YouTube e tal, meu Deus, que lindo, o que vocês fizeram, uau, né? Eu mesmo fico muito impactado quando eu vejo tudo aquilo ali. E eu vejo que aquilo ali é tudo fruto de uma busca, né, minha, de buscar Deus, e nunca uma busca, Deus me dá o microfone para me mostrar para os outros como a minha voz é bonita. Não, Deus me dá um microfone porque eu quero falar daquilo que tu fez na minha vida, sabe? De continuar. Alguém foi um elo que me trouxe até aqui. E hoje eu sou um elo que
se conecta às gerações que estão adiante de mim, né? Então eu quero. E assim a gente viveu esse tempo de gravações, né? E depois outros momentos, outros tempos, né? Mas foi assim que nasceu esse projeto, né? E paralelo, né, o Michael, além de estar trabalhando e estar concluindo um sonho que ele tinha, ele também trabalhava na sua área profissional. Acho que a tua área profissional ela foi andando junto, porque tu também teve um crescente, uma ascendência nessa área profissional, porque tu também com 14 anos tu já estava lá dentro do salão do teu pai, sim, né? E aí ali tu foi aprendendo a cortar cabelo. Exatamente. Inclusive eu tenho coisas para falar aqui. Que se der eu vou falar, mas eu paralelamente eu fui vivendo tudo isso junto com a área profissional, né? A minha família é uma família de cabeleireiros, eu sou aí a segunda geração de cabeleireiro da minha família, e então o pai, né, o salão tem 38 anos, exatamente, de história, assim, né? E eu tenho 38 anos, então é a história, né? Sim, cresceu junto. Cresci junto. Então, assim, com 14 anos foi também um marco. 14 anos foi um marco na minha vida, porque foi quando eu tive um encontro com Deus, foi quando eu me batizei, quando eu fiz uma decisão por Cristo, e também foi quando eu comecei a trabalhar. Eu não vou dizer que eu fiz uma decisão pelo trabalho, porque era uma coisa que eu resistia, e muito, né? Não queria de jeito nenhum. Inclusive, eu falo muito para os meus alunos, né, que antigamente, 20 e poucos anos atrás, a profissão cabeleireiro ela não era uma profissão respeitada. Né? Eu mesmo vivi momentos assim de ver pessoas importantes sentarem na cadeira e eu me senti muito pequeno. Talvez era pela minha própria forma de me ver, né? Mas eu vi assim advogados, médicos, né? Pessoas grandes, pessoas de expressão, empreendedores, donos de grandes redes da cidade e tal. E eu, quem sou eu, né? Será que eu vou conseguir um dia ter uma expressão para falar, né? Então, hoje em dia esse jogo ele já virou completamente, né? Porque a gente vê no mundo inteiro cabeleireiros sendo destaque, né? Sendo aí donos de grande, não só pelo fato de ser dono de alguma coisa, mas pelo fato de ser o fulano de tal, entendeu? O nome da pessoa, né? E o que tá por trás daquela pessoa, de ser um empreendedor, de ser uma pessoa inovadora, uma pessoa isso também diversificou, né? Porque o cabeleireiro, antes, eles ficavam ali na frente do espelho e faziam o trabalho dele. Hoje, a profissão também, ela deu essa mudança, ela abrange outras áreas de atuação, e isso é uma coisa legal, porque completa o profissional, né? Dá total. competências para ele. Eu lembro que, quando eu comecei no salão, estava totalmente ali dentro, né, do espaço. E aí eu tive uma oportunidade, quando eu fui para São Paulo fazer um curso, o pessoal lá em São Paulo viu o meu trabalho e disse, cara, nós estamos precisando de uma pessoa para representar o Rio Grande do Sul na nossa marca, né? Que na época é uma marca, até hoje, uma marca muito bem estabelecida, uma das 3 principais marcas do mundo de cabelo. Na época eu tive a oportunidade de fazer parte do corpo de educadores da marca, né? Vem. E bora lá. Porque, na verdade, não quero te interromper muito, mas, na verdade, esse teu dom de criação, ele findou indo em todas... Onde tu põe a tua mão é um dom, não é uma... A própria questão de ser um compositor musical, eu acho que compõe isso. É muito mais de um dom do que alguma coisa técnica. Porque, penso eu, né, Michael, que tu vai sentar na frente de uma folha de papel, o que tu vai escrever ali para fazer uma música? Até que ponto... como é que isso aí vai sair de dentro de ti? Como é que tu vai extrair o que tu tem que colocar ali, né? E eu fiz aí uma pós de neurociências, e uma das coisas que a gente aprendeu, assim, e para mim foi libertador, não que eu não soubesse, mas aquilo parece que vem chancelar algumas coisas que tu sabe, né? Que é essa influência que a música tem sobre as pessoas, a influência que a ponto de trazer memórias musicais. Uma música, quando você ouve, ela vai te levar para um lugar.
ou para um momento, né? Ou de muita alegria, que pode ser positiva, ou de muita tristeza, que pode ser negativa, porque ela vem fazendo isso, ela vem ativando circuitos motores da nossa cognição, das nossas memórias, ela estimula o aprendizado. Pode ver hoje, qual é o adolescente que entra para um banheiro para tomar banho, que não leva a música junto ou não canta? Porque isso já está na veia das pessoas. Então, essa questão de criação, tu finda entregando isso para tudo, porque de fato isso está dentro de ti, né? Isso é uma coisa bacana. Isso embala, né? Me lembro assim, a música que embalou a minha conversão, Aclame ao Senhor. Toda vez que eu escuto essa música, para mim, ela tem um gostinho de começo, de recomeço, né? Então, Aclame ao Senhor, assim, sempre que o pastor Elei canta no culto aqui, eu escuto em algum lugar, me remete àquele começo de novo, né? E a música, ela, bem como tu disse, ela tem essa coisa da libertação, né? Se a gente entrasse nesse âmbito, assim, o que a música, ela representa, ela é uma arma de guerra. Por que é uma arma de guerra? Porque ela é adoração, ela é louvor, né? E o louvor e a adoração, ele é uma arma de guerra. E aí são duas coisas. Uma coisa tu ouvir, outra coisa tu cantar. São dois efeitos diferentes que tem na pessoa. Por isso que quando eu comecei esse MBCVcast, eu falei sobre isso, né? Que nós íamos falar coisas que tocam. E a música toca a nossa alma, toca a nossa mente, toca os nossos sentimentos, né? Então, acho que quando tu senta para compor, por isso que eu tô dizendo, essa composição, essa criação, ela precisa sair, ser extraída. Sim. E eu preciso entender o que eu quero dizer. Porque às vezes eu ouço assim, ó. Não que eu ouço muito, né? Mas assim, eu sou muito pesquisadora, né? Então eu vejo funk, eu vejo sertanejo, eu vejo pessoas compositoras nessa área que elas dizem, o que elas compõem? Elas compõem o dia a dia das pessoas. E o dia a dia das pessoas normalmente naquela parte da frustração amorosa. Que é o que pega, né? O povão, né? E a gente que faz criação, né, na área gospel, na área para adoração, como que é? Da onde? O que eu quero dizer com aquilo? Olha, isso que tu está falando é uma coisa muito profunda. Nós precisaríamos de muito tempo, mas assim, ó, acho que nós chegamos no coração aqui desse nosso momento, sabe? Porque até para falar para essa geração que tem o anseio de criar algo, né, a respeito de música, de escrever ou de criar uma melodia, tudo parte do coração, da minha alma, dos meus sentimentos, de coisas boas e ruins daquilo que eu vivi, né? Então eu posso ser uma pessoa com um olhar para observar os outros e ver as necessidades dos outros. Eu tô vendo que a pastora quer um cabelo bem comprido, né? Eu vou tentar fazer analogias aqui. Quer um cabelo bem comprido, então eu vou construir uma música falando isso. Ela sempre quis o cabelo bem comprido, mas nunca passou do ombro, porque o cabelo quebra e tal. Então eu falei de uma necessidade que quando eu for cantar sobre isso, te impacta, porque a tua necessidade é a necessidade de muitas outras pessoas. Né? Se identifica. Então eu posso ter um olhar, sim, técnico, de olhar necessidades ao meu redor, mas eu também posso enxergar o meu coração, aquilo que eu estou sentindo, e muitas vezes impressões que eu estou sentindo, que é a voz de Deus dentro de mim, e claro, vai ser lapidado junto com as minhas necessidades, porque a gente também vai trabalhando tudo isso, mas eu acho que é um todo, né? Mas acho que parte de mim, de nós, né? Eu faço um gancho aqui, por exemplo, hoje, como tu falou, né? Como que hoje a gente pode entender essa reverberação da nossa voz no mundo? Antigamente, eu tinha um microfone para falar para um grupo de pessoas aqui. Hoje eu tenho meu celular que eu falo para o mundo inteiro, né? E quando eu falo para o mundo inteiro, assim, literalmente, hoje Deus tem me dado uma voz para falar com muitas pessoas, né? Aqui do Brasil, eu tenho alunos de todos os estados do Brasil. Eu tenho alunos de Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, Paraguai, Chile, tem muitos países, né, brasileiros que moram em outros países que hoje se conectam a mim para aprender a respeito de cabelo, né? Há 2 anos e pouco atrás eu jamais pensei que eu poderia ensinar alguém de forma digital, jamais. E o meu grande anseio desde o começo, desde quando eu comecei, muito ainda assim gatinhando nessa área, eu sempre disse, Deus, eu quero ser
alguém que vem impactar as pessoas. Eu quero falar de cabelo, isso vai ser o meu pano de fundo do meu palco, mas a minha essência é falar do amor de Deus, de falar daquilo que Deus fez em mim. E sempre foi. Eu quero entregar uma música boa? Quero. Tem muita música hoje que as pessoas estão entregando com muita qualidade, né? Nós vivemos um tempo assim que a qualidade ela tá lá em cima. É uma câmera melhor, é um microfone melhor, é tudo melhor ao nosso redor, mas asper na essência. Sim. A essência da adoração, que é o coração, entende? Então, assim, nós vivíamos um tempo atrás que o nosso entorno, a gente julgava ser o melhor, mas ainda assim nós tínhamos uma dependência em Deus maior. Hoje em dia nós vivemos um tempo que tudo ao nosso redor melhorou e isso nos deu uma base, nos deu um apoio, nos deu uma sensação de comodidade, uau, tudo bem. Se eu errar aqui, tu edita aí, sabe essa coisa assim? Não, Sim. antigamente não tinha isso. Bora lá, faz do jeito que vai. Era entendeu? bruto. É bruto, né? Então, a busca era maior, né? Então, essa balança, ela tá cada vez mais, daqui a pouco a gente tá construindo coisas hoje que elas não são reais. E quando eu falo assim, para os meus alunos lá nas minhas turmas, né? A gente tem assim feito coisas assim, Deus está me fazendo coisas nessa área do digital assim que eu mesmo tô olhando assim, meu Deus, o que tu tá fazendo aqui, sabe? Eu orava anos atrás para Deus falar, me usar pelas nações da terra e tô aqui eu hoje, sabe? Abrindo as minhas turmas e falando aí com 200 e poucas pessoas nas minas turmas, né? Sim. Fazendo lives grandes, eu pensava, meu Deus, eu lembro uma live que eu fiz que eu fiquei sozinho na live. Fiquei sozinho, abri a live, deu 3, deu 5. Daqui a pouco quando eu olhei não tinha mais ninguém na sala, né? Hoje eu abro lives assim, dá 1.200, 1.300 pessoas. Mas claro, Deus tem me dado uma graça para falar do meu trabalho, mas o porquê que eu vejo que as pessoas elas se conectam a mim? Porque em tudo que eu tô fazendo, sempre tô falando do amor de Deus. Sempre. Sobre empreender, eu preciso estar bem. Para mim estar bem, eu tenho que me conectar com algo divino. E esse divino é Deus. Então, todas as rotas que eu faço para sucesso, empreender, ganhar dinheiro e tal, todas as rotas, eu sempre dou essas rotas, elas caem lá em Deus. E as pessoas, meu Deus, eu faço uma mentoria, o pessoal diz, cara, meu Deus, eu nunca participei de um negócio assim. Mas tu vai olhar minha mentoria, pode ter certeza que ali eu tô falando de Deus em todo o tempo. Às vezes com um pano de fundo, cabelo, faça assim, faça assado e tal. Mas na hora que tu atende o cliente, tu tem que observar tal coisa. E esse tal coisa já é o reino, já é a Bíblia, né? Então, é isso. Tudo que a gente faz tem que ser de coração. E pra gente atingir o coração, a essência é Deus. Né? Então eu posso ser um empreendedor e falar da essência de Cristo. Eu posso ser um compositor, mas a minha composição ela tem que ter a essência de Cristo. Porque é isso que nós estamos falando. Hoje eu posso fazer uma música muito da hora. Qual que é o som da hora? Qual que é o som lá do TikTok que tá bombando? Qual que é? O que as pessoas estão querendo ouvir? Beleza, eu posso pegar todo esse apanhado de informações. Mas quando eu vou construir algo, tem que vir lá do trono, sabe? E o trono é para quem bota o joelho no chão. Esse processo, ele nunca vai mudar. Pode vir o tempo que for. Nós podemos viver os tempos que for. A gente pode ter celulares que nem tem mais, que a gente só aperta em algum lugar e a tela surge. Mas buscar o divino, o processo é sempre o mesmo. É dependência, né? O caminho de Deus é dependência. O caminho de Deus é esse, né? Às vezes, já deu nossa hora. Que isso, gente? Mas às vezes, por exemplo, não quero ser julgadora, né? Mas quero ser uma pessoa com percepção. Às vezes tu ouve alguém cantar alguma coisa, algum louvor, e tu só, é bacana, canta bem, não é bacana, né? Mas existem algumas pessoas ou alguns louvores em específico que tu ouve e aquilo parece que arrebenta teu coração. Eu acho que isso tem muito a ver com esse processo de criação que tu tá falando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um louvor chiclete, porque assim como existe a música secular chiclete, né? Que tu faz aquele refrão que, pô, tu nem quer cantar aquela música. Mas quando aquilo vai pra tua cabeça, assim, né? Que é a música chiclete, né? E existe o gospel chiclete também, né? Por que eu tô fazendo? Eu tô fazendo para vender? Eu tô fazendo, né? Para que eu tô fazendo? Então, eu acho que isso é muito claro, sabe? Não sei, talvez eu entenda de forma diferente, mas para mim é muito claro
a maneira, o processo criativo do negócio, a letra que foi colocada ali, ela me impacta muito em alguns casos e outros não, né? Então, eu acho que isso é muito espiritual. A música, a criação também é espiritual. Acho não, é espiritual. Eu vejo que, pra te ver como é um assunto delicado, é uma linha tão tênue entre as duas coisas, né? E eu vejo que ela é uma linha muito fina mesmo, porque eu posso me esconder totalmente atrás da técnica. Mas quando eu me escondo totalmente no espiritual, em Deus, Deus dá conta de suprir as necessidades e de fazer algo que é extraordinário, que é impactante, que a gente leva pro resto da nossa vida, impacta outros, né? Mas quando a gente se esconde naquilo que é natural, pode ser até impactante para um momento, né? Impactante, uau, que isso, o que tá acontecendo aqui? Mas beleza, eu faço a esquina ali, já me esqueci, porque não impactou, não chegou lá dentro, né? Então, quando a gente vai fazer algo, o que impacta é a verdade. A verdade, ela impacta, né? Eu posso fazer uma música hoje, posso fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Posso fazer uma dança, posso fazer uma música, posso fazer um cabelo, posso abrir uma aula com os meus alunos, mas o que vai impactar é a essência. E é essa essência que está se perdendo, né? Só que falar dessa essência para essa geração que talvez não viveu... Muito superficial, né? O que é isso, Marco, tá falando, sabe? Mas é que pra gente que viveu momentos assim, ó, a gente tinha grandes coisas pra fazer. Por exemplo, eu tenho uma gravação hoje de noite, algo assim que eu não posso errar, sabe? Aquela coisa. Vamos ensaiar, chegar aqui pra ensaiar e Deus nos conduzia a orar. Era isso que aconteceu com nós. Há anos atrás, há 15, 20 anos atrás, Deus nos conduzia a orar, a perdoar uns aos outros, a abraçar um ao outro, olha fulano, né, que Deus faça. Então essa conexão gerava uma bolha de energia, né? E essa bolha de energia, quando ela arrebentava, quem estivesse por perto era impactado, é a unção, né? E tem algo que a gente pode esconder qualquer coisa, né? Mas tem uma coisa que a gente não consegue esconder, que é a energia das coisas. Então, se eu sou uma pessoa que não estou vivendo na verdade e não estou me conectando com Deus, com a essência de Deus, eu sou vazio. Eu posso ser uma música linda, posso ser um músico que não erro, posso ser uma pessoa incrível, como tem muitos andando por aí ao nosso redor a todo tempo, mas são pessoas que elas não impactam. E o que impacta? Aquilo que é verdadeiro. Mas eu não estou te dizendo isso para firmar algo assim, te dizer... Quando eu pego o microfone na mão, eu impacto as pessoas, porque eu sou o Mike, eu busco a Deus. Não, é um desafio para mim também. Porque tem muito culto que a gente vai, levanta a mão e a gente não consegue se conectar. É o problema do ministro de louvor, é o pregador, Não, entendeu? É eu tenho que me conectar, né? Então é sobre mim, é sobre eu e Deus primeiro, para depois eu e o coletivo, né? Então buscar fazer um projeto que venha trazer um impacto começa primeiro em mim. Quem sou eu? A minha verdade, né? O que Deus fez dentro de mim? Como que eu posso fazer isso ser externalizado? Escrevendo, dançando, tocando, contracenando, ministrando uma palavra, sabe? Mas a essência sempre vai ser, entende? Não tem a origem como... é sempre a mesma. A fonte é sempre a mesma. A fonte. Você precisa lavar suas vestes na fonte, né? Beber da fonte. Eu lembro de uma visão que Deus me deu e essa visão eu creio com todas as minhas forças. Quando Deus me trouxe o digital, eu tive uma visão. Eu vi um lugar cheio de profissionais da área da beleza com as mãos levantadas, adorando a Deus. É uma visão que eu tenho e ela vai se cumprir. Amém. Num tempo certo. Já tá se cumprindo. Tem que semear, né? Né? Vai semeando. Já está se cumprindo na vida de muitas pessoas. Eu vejo, eu recebo depoimentos de pessoas, mas eu vejo esse lugar presencial, eu vejo pessoas buscando a Deus, eu vejo lágrimas de pessoas se conectando a Deus. Então essa é a minha essência. Né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que busca sempre excelência no que eu faço. Mas a minha essência é conexão com Deus. Essa é a minha essência em tudo que eu faço. E por isso que eu vejo assim que Deus realmente tem feito algo, sabe? Tremendo. Seja na música, seja no cabelo, seja, né, em qualquer lugar. Mas a essência é Deus. Né? E eu quero só complementar dizendo assim, a importância da gente se conectar com pessoas certas, sim, com as pessoas que nos ajudam a ir além, né? E eu me lembro eu com
15 ou 16 anos, assim, com a minha começo da minha carreira mesmo, assim, inseguro, de uma pessoa que sentou na minha cadeira para fazer o cabelo comigo, e eu disse para essa pessoa, eu não sei fazer. E essa pessoa disse para mim assim, mas faz. E eu disse, não, mas eu não sei, tu tá entendendo? Eu não sei, mas faz, não tem problema. Se der errado, vai crescer. E essa pessoa tá aqui na minha frente. Essa pessoa tá aqui. Né? Isso foi impactante para mim. Foi impactante, sabe? Porque eu poderia ter encontrado pessoas pelo meu caminho que poderiam ter feito esse caminho ser mais difícil, né? Mas se conectar com as pessoas certas, entender que a gente precisa de pessoas chaves para o nosso crescimento, né? E com certeza a pastora foi uma pessoa muito chave, porque eu vejo que tudo que até aqui se construiu, né, é Deus. Até aqui Deus esteve conosco, né? O fato de você estar aqui, das tuas renúncias, daquilo que tu fez para estar aqui, nesse dia de hoje, nesse momento, né? Me ver aqui, porque eu sou fruto da tua renúncia. E quantas pessoas serão frutos da minha renúncia, né? Então, a visão que Deus me deu desse começo do digital também, sobre elos, né? Você é um elo que se conectou ao meu, e hoje eu me conecto a você, conecto a muitas pessoas, e essas muitas pessoas se conectarão a outros, né? Mas o que não pode faltar nesses elos é a essência, né? Que é o que realmente é Deus, é a energia por trás de tudo, né? Tudo pode ser lindo, esse tempo que nós vivemos é um tempo de muito brilho, mas o brilho real é Cristo. Né? Amém. Olha que lindo, gente. Amém. Nosso momento. Obrigada, Michael, por ter vindo. É isso aí, né? A trajetória de alguém que se rendeu ao Senhor, que confiou no Senhor, que desenvolveu as suas habilidades, né? Que hoje é um pai de família, casado, tem 2 filhinhas lindas, uma esposa também artística, né? Isso é uma coisa bacana, né? Então, é uma lição de vida. Você que está nos assistindo. Michael, para a gente encerrar, para a pessoa se comunicar com você, se encontrar você dentro desse mundo digital, como é que ela faz? Bom, meu Instagram é Michael Antunes, @Michael Antunes, né? Lá a gente tem uma comunicação direta seja com clientes, com alunos, né? Também tem o Face, também tem o TikTok, né? Então, como eu faço parte dessa parte do digital, então você vai me encontrar por tudo. YouTube, né? E você vai ver muita coisa sobre cabelo, mas também você vai ver muita coisa sobre esse momento que a gente vive aqui na igreja. Sim. Sempre o pessoal tem as gravações dos cultos, né? Então, eu sempre coloco um pouco do que eu tenho vivido dentro da igreja lá também no meu Instagram profissional, né? Então, porque essa é a nossa... Não dá para dissociar. Não dá para dissociar. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né? A mesma coisa. Então, você pode me encontrar lá. Tá convidado aí a fazer parte desse movimento, né, da saúde capilar, porque eu teria um outro discurso enorme para falar aqui sobre isso, né? Sobre esse tempo novo que a gente vive na área profissional, na área do cabelo. Se você tem esse anseio de fazer parte disso, de crescer, de apostar em outra área, né? Ou mudar de área, ou mudar de áreas o seu próprio salão, fazer ele respirar uma coisa nova, você está convidado a me seguir e fazer parte aí desse movimento. Ok. Então, na descrição do nosso vídeo, vai estar ali o nome do Michael Antunes, para você poder pegar o nome dele certinho, porque não é com Q-U, né? Não, é K-E-L. K-E-L. Michael Antunes. Vai estar aí embaixo, tá? Beijão, gente. Deus abençoe. Beijo. Compartilhe, se inscreva no canal, dá o likezinho, é importante para nós. Até a próxima.